Olá, estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Toda semana a gente chega aqui da tela da TV Câmara Mossoró para levar até você informação sobre os mais variados temas sociais, temas jurídicos, temas que envolvem a área da saúde, para deixar você, cidadão, cada vez mais bem informado e, estando informado, mais bem consciente e atuante na sua comunidade acerca dos seus direitos e também dos seus deveres. E para você que já nos acompanha, sabe que nós chegamos aqui na sua tela toda quinta-feira às 7 horas da noite com um programa inédito. E a TV Câmara Mossoró é exibida em parceria com a TCM, na grade através do canal 23.2 e também através da nossa parceira Telecab no canal 2. Se você também quer nos acompanhar através do YouTube, acesse, busque o canal da TV Câmara Mossoró e tenha acesso aos programas anteriores, às edições anteriores do nosso programa. E lembre, nós estamos aqui construindo esse canal que é de cidadania e nós queremos também escutar a sua opinião. Através do nosso Instagram você pode deixar a sua sugestão, seu comentário, sua dúvida e também sua sugestão de tema para os próximos programas e convidados também que você quer ver aqui discutindo conosco. Bom, e o nosso tema de hoje, já vou falando aqui com meu parceiro de programa Adalto, é um tema, Adalto, que envolve muito esse mês de março, que é comemorado o mês da mulher. Sim, exatamente, em comemoração ao mês alusivo às mulheres, é que nós convidamos aqui a doutora Ticiane hoje, que vai falar um pouco exatamente sobre esses direitos, os seus avanços, as suas conquistas. E hoje nós iremos exatamente traçar e pontuar exatamente esses avanços, essas conquistas que as mulheres tiverem. E nesse mês que nós temos, obviamente, a data comemorativa alusivo à mulher. Pois é, Adalto? Quando a gente fala em direitos das mulheres, a gente lembra de todo um contexto social, que está envolvido e que justamente dá embasamento a esse desenvolvimento que a gente vê no mundo jurídico relacionado às mulheres, quando a mulher passa de ser talvez um sujeito que nem era um sujeito de direito muitas vezes, nem era um sujeito que tinha visibilidade para ser, e muitas vezes colocado ali num patamar de igualdade, claro, com suas devidas peculiaridades em relação ao homem. E para justamente falar um pouco sobre esse contexto social e jurídico também, é que, como a Adalto falou, nós estamos aqui nos nossos estudos com a doutora Ticiane, que é advogada e vai comentar um pouco sobre esse tema conosco. Mas daqui a pouquinho, após o nosso breve intervalo, a gente retorna e aí sim a gente vai poder conversar e tirar um pouco das nossas dúvidas com a nossa convidada. Então não saia daí que é rapidinho, a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de
volta com o Cidadania, hoje conversando sobre direitos das mulheres e já com a nossa convidada aqui nos estúdios, doutora Ticiane Teixeira, que é advogada, servidora pública, atua na área civil, administrativa e vai poder conversar conosco, tirar um pouco das nossas dúvidas, né, Adalto, sobre esse tema. Doutora Ticiane, inicialmente nós gostaríamos de agradecer sua presença, sua disponibilidade em vir aqui, né, como a Adalto falou, é um mês alusivo ao mês da mulher, ao Dia da Mulher que é comemorado, né? E é muito importante a gente debater porque ainda continua, né, esse tema tendo muitos tabus a serem enfrentados e muitos mitos também a serem desvendados, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Tudo bom, Joyce? Tudo bom, Adalto? É um assunto que precisa estar sempre em pauta, ainda mais nos dias de hoje, né, em que a mulher ainda carrega o karma da super jornada, da super mulher, muitos direitos desrespeitados e é uma temática muito relevante. Eu que agradeço o convite. E aí hoje, como minha colega Joyce já falou no blog anterior, eu acho que acredito, Joyce, que já houve muito avanço a nível de conquistas por parte da mulher, né? E a doutora Ticiane hoje vai exatamente trazer, ou seja, esclarecer aqui que pontos foram esses, por exemplo, que as mulheres, no decorrer dos tempos, elas conquistaram. E aí, para iniciar, eu gostaria de saber, doutora Ticiane, por exemplo, o que são esses direitos das mulheres? Houve avanço, houve conquistas? Bem, os direitos das mulheres são direitos sociais, direitos políticos, culturais, que visam assegurar a igualdade e promover os direitos das mulheres. E eu acho que, assim, mais do que falar de direitos, eu acho interessante entender o porquê a gente precisa falar desses direitos. Porque quando a gente vai pensar, direito à saúde, direito à educação, direito à representação política, são direitos de todos. Mas por que nós precisamos falar do direito das mulheres? Certamente porque as mulheres, durante muito tempo, por uma questão histórico, sociocultural, elas foram oprimidas, foram vistas em segundo plano, foram consideradas inferiores aos homens. Então, é necessário falar sobre esses direitos, temos muitas legislações sobre, mas, infelizmente, legislações que hoje não são respeitadas. Então, assim, posso dizer que, na verdade, houve avanços, ao que parece, a nível geral, a nível de legislações, eu acho que, inclusive, diversos setores, diversas áreas, por exemplo, do direito, né? Mas eu acredito que talvez ainda está existindo falhas no que diz respeito à fiscalização e, obviamente, para que aquelas mulheres realmente ocupem aqueles espaços, ou seja, que alcancem aqueles direitos que as legislações o atribuíram, né? Pois o que me fez lembrar agora, Adalto, na fala de vocês, é que o direito e a sociedade, o direito e o social, eles é como se eles formassem um ciclo, né? A legislação, ela influencia a sociedade e é influenciada pela sociedade, ela influencia e ao mesmo tempo ela é influenciada. Então, se hoje a gente percebe esses avanços no mundo jurídico, é porque a sociedade mudou. Entretanto, para que a sociedade continue mudando e avançando, a gente precisa de leis modernas e eficazes, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no Código Civil, o Código Civil de 1916, ele era patrimonialista, ele trazia um direito de família muito machista, né? O poder pátrio não era da família, o poder era do homem, não era da família em si. Vem o Código de 2002 e a gente já nota uma mudança de paradigma, né? O direito civil em si, ele deixa de ser um pouco mais patrimonialista e ele passa a se preocupar mais com a dignidade da pessoa, com a pessoa em si. O poder que deixa de ser do homem passa a ser da família. Então são mudanças que a gente vai notando, né, que são, como eu falei, é como se fosse um ciclo. A legislação, ela muda o social e o social muda a legislação, né? Isso. E, pois não. Não, a própria Constituição Federal, que é recente, Constituição Federal de 1988, ela veio a igualar homens e mulheres, mas é uma Constituição recente. Não vou falar a minha idade aqui, mas eu já era nascida quando foi preciso que uma lei dissesse, olha, homens são iguais a mulheres. Então, assim, as legislações, elas foram acompanhando, mas ainda nós precisamos avançar muito, né? Há um tempo atrás, as mulheres não podiam usar cartão de crédito, elas tinham que pedir permissões aos maridos, não podiam fazer empréstimo, não podiam frequentar a escola. No Brasil, a gente já avançou, mas em outras regiões, outros países, as meninas, elas ainda não podem frequentar a escola. Então,
São legislações bem feitas, são legislações bem elaboradas, mas que nós precisamos dar efetividade e alinhar principalmente a políticas públicas. Nós temos, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é uma legislação conhecida em todo o mundo, uma das melhores, mas que a gente não consegue dar uma eficácia necessária a essa lei. Pois é. Doutora Ticiane, e falando um pouco sobre a seara trabalhista, né? Quando a gente pensa em mulher e direito do trabalho, a gente pensa logo em licença maternidade. Mas o direito da mulher, né, trabalhadora, se resume a essa licença maternidade? Não, a gente tem vários outros direitos e pegando assim, Joyce, na seara trabalhista, a gente tem, por exemplo, a estabilidade da mulher durante aquela relação contratual, ou seja, o empregador, ele não pode demitir uma funcionária que ela venha engravidar durante o contrato, né? Então, existe aquela estabilidade desde o conhecimento da gravidez até 5 meses após o parto. E temos diversos outros direitos. O direito à amamentação, por exemplo, quando a mãe, né, ela tem o filho, retorna ao trabalho, ela tem direito a 2 descansos de meia hora. Tem também o direito de sair, né, para fazer exames, ela tem 6 saídas justificadas e assim. Há também se afastar de ambientes insalubres ou perigosos durante o período da gravidez. Então, são muitos direitos. Porém, a grande questão é, esses direitos, eles estão sendo resguardados, estão sendo cumpridos, né? Fica aí a dúvida e a questão da efetividade que eu sempre bato na própria lei. Doutora Ticiane, inclusive a senhora menciona muito acerca da legislação trabalhista, no que diz respeito ao auxílio, à licença maternidade, dentre outros. E, por exemplo, a senhora considera que houve ou ainda está havendo avanço no que diz respeito à igualdade de funções e de salários? Essa é a pergunta de milhões. Mas assim, a gente ainda não tem igualdade salarial, principalmente na seara privada. Homens ainda ganham diferente de mulheres, apesar de termos uma Constituição federal que diz que homens são iguais. E quando a gente pensa nessa igualdade, não é igualdade apenas de sexo, é igualdade no mercado de trabalho, é igualdade na política, é igualdade na casa, nas decisões do próprio lar, como Joyce muito bem aqui determinou, hoje a mulher já toma decisões. Pensando nisso, parece-me que a Constituição Federal, apesar de ser nossa lei maior, não foi suficiente. Ano passado foi promulgada uma lei que define que homens e mulheres precisam receber salários iguais. Nessa lei, ela é recente, né? A gente ainda precisa ver essa questão, se essa lei realmente está sendo cumprida, porque a disparidade é tão grande, isso não sou eu que digo, são dados do IBGE. Mulheres estudam mais, Adalto, eu sei que temos um homem aqui, mas mulheres estudam mais. Elas trabalham mais em números de horas, inclusive no ambiente doméstico, né, Joyce? Né? 0 novidades. Contudo, elas ganham menos, né? E o porquê elas ganham menos do que os homens, né? Uma questão cultural, uma questão social, ainda resquícios de uma sociedade machista que oprime essas mulheres e faz com que elas fiquem diminuídas não só no ambiente doméstico, mas também no ambiente profissional. Então, essa lei veio para tentar corrigir essas disparidades, né? Mas como é uma lei nova, a gente precisa ainda analisar se realmente ela vai ser cumprida. Pois é, né? Doutora Ticiane falando, e essa questão cultural, né? E qual é o pensamento, muitas vezes, das pessoas? Para justificar, muitas vezes, essa disparidade de cargos e salários, é que a mulher ela não pode se doar ao trabalho, como o homem geralmente se doa, porque tem filhos, né? Porque a mulher ainda, a sociedade ainda tem esse pensamento que os filhos são de responsabilidade da mulher, né? Então, realmente, doutora Ticiane, como você disse, é uma construção cultural. Infelizmente, a lei, ela não consegue quebrar de imediato esse pensamento e essa cultura, né, que já se arrasta por tanto tempo. Então, realmente, precisa haver primeiro uma mudança de consciência da sociedade em si, né? Mas antes que a gente passe para a próxima pergunta, a gente vai fazer um breve intervalo, porque o nosso tempo do bloco está acabando, mas a gente segue aqui conversando com a doutora Ticiane no retorno do nosso bloco. Fique aí, que rapidinho a gente volta já. Oi, eu sou a Amor.
a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, conseguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desesperem, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com Cidadania, hoje conversando com a doutora Ticiane Teixeira sobre direitos das mulheres. E a gente falava no bloco anterior, né, doutora Ticiane, sobre a seara trabalhista, alguns direitos trabalhistas das mulheres. Agora, em relação à área da saúde, existe, assim, alguma legislação pertinente às mulheres em relação à saúde feminina? Primeiro, sempre volto, Constituição Federal, né? Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Mas para as mulheres, como sempre foi um grupo muito vulnerável, é preciso que surjam legislações para apoiar a Constituição Federal. E aí nós temos várias, Joyce. Temos a Lei do Planejamento Familiar, que define a questão dos contraceptivos, da quantidade de filhos que essa mulher deve ter. Pasmem, né? Hoje a mulher não precisa mais de autorização do marido para fazer né, no popular ligação, aquela laqueadura. Antes ela precisava. Temos a própria Lei Maria da Penha, que é uma lei que fala da violência doméstica, mas ela não deixa de falar da saúde, porque ela previne a questão da integridade física da mulher. Temos também uma política nacional de assistência à mulher do Ministério da Saúde, que promove ações de garantir a saúde no plano ginecológico, obstétrico e reprodutivo. Assim, a gente tem muitas leis, né, a níveis também estaduais e municipais. Pois é, falta às vezes a efetivação dessas leis, né, Adalto? Na verdade, as leis, como a doutora Ticiane disse, elas são muitas, elas existem e elas, no decorrer do tempo, elas foram avançando e foram dando mais segurança ao trabalho desenvolvido por essas mulheres.
E aí a gente fala agora sobre o direito à saúde, né? O leque de opções, leque de legislações que tem, que asseguram àquela mulher um tratamento mais digno, por exemplo, do que diz respeito à saúde. Mas aí vou dar mais uma avançadazinha e falar a nível político. É de se observar que realmente já houve grandes avanços. Eu acho que hoje, cada vez mais a mulher está sendo inserida no polo político. Cada vez mais ela está dentro desse âmbito da política, né? Mas a senhora considera que houve a nível de legislação algum avanço, a lei que traga realmente essa segurança dessa participação da mulher na vida política? A lei existe. Porém, eu acredito ainda que por mais que tenhamos avançado, Adalto, Joyce, a gente ainda está muito aquém do desejado. A igualdade de gênero, ela reflete também no campo político e no campo social, quando não deveria, afinal nós precisamos de representatividade. Quem melhor do que mulheres para atender nossas demandas, para ter um olhar sensível? Nós hoje precisamos de representatividade, nós não temos pouco, a todos os níveis, municipal, estadual e federal. Temos uma lei, a lei das eleições, que define cotas, né, para mulheres se candidatarem, no mínimo 30% para cada sexo, no máximo 70%. Mas o que eu sempre me pergunto é o que leva essas mulheres, qual a dificuldade dessas mulheres, né, entrarem para a política? Será que elas estão sendo incentivadas? Será que essas mulheres não estão encontrando um meio de igualdade competitivo dentro da seara da política? Porque leis, eu sempre volto a frisar, nós temos e estamos avançando, porque como Joyce falou, à medida que a sociedade avança, as legislações elas vão ficando melhores e mais complexas. A grande questão é a efetividade dessas leis e muitas vezes se encontram formas de burlar essas leis. Então nós precisamos não é mulheres por si só mulheres, nós precisamos de mulheres que entrem nas batalhas eleitorais para ganhar com força, não só para se candidatarem, mas para serem eleitas e verem, né, o lado de outras mulheres, porque quem melhor do que um negro para ver o direito dos negros? Quem melhor do que alguém do movimento LGBT para ver o lado do movimento LGBT? E assim nós mulheres, né? Nada contra os homens, nós temos muitos homens sensíveis à causa, mas nós precisamos de mulheres que atendam, Joyce, Adalto, as nossas demandas. E aí a gente pode até citar a Joyce, doutora Ticiane, a nível dessa legislação, dessa possibilidade de segurança da mulher entrar na vida política, no que diz respeito, por exemplo, aos 30%. Aqui mesmo, não vou muito longe, a nível local, nós tivemos problema dessa natureza, né, dessa burlar a lei, na verdade, tentar mascarar, por exemplo, o ingresso daquela quantidade de mulheres a nível daquela eleição, daquela competição, na verdade, e tivemos fiscalizações, né? Obviamente o judiciário atuou naquele momento e, obviamente, trouxe maiores problemas a candidato A ou B ou C aqui na nossa cidade, de Mossoró. Então isso demonstra que as legislações elas existem, eu acho que a fiscalização é importante e daí a razão pela qual essa atuação do Poder Judiciário cada vez mais firme na questão do cumprimento dessa questão da participação das mulheres na vida política. E aí, puxando um pouco do que Joyce realmente já disse anteriormente, essa legislação elas vem avançando porque, como a gente costuma dizer, no curso de Direito a gente aprende muito isso, onde há sociedade, ali está o direito. E aí, durante os tempos, pode-se observar que a mulher, infelizmente, por uma razão ou outra, por um machismo, seja qual foi a razão, ela foi um pouco banida da questão política, né? Mas hoje nós tivemos avanços, né? E eu acredito que a ideia agora é cada vez mais se fiscalizar, se fazer um trabalho mais afinco nessa natureza para que realmente elas possam participar sem maiores problemas. Pois compartilhando desse pensamento de vocês, né? A gente está falando aqui muito sobre a eficácia das leis, né? E sobre o pensamento da sociedade. E realmente a lei, né, que afirma esse mínimo de 30% de candidaturas femininas, ela é muito importante, sem dúvida, mas se a gente não modificar a consciência e a cultura da sociedade, vai ser apenas para preencher números, né? Não vai refletir na sociedade a participação política feminina como ela deveria ser, né, doutora Ticiane? Bom, e você falou também sobre a Lei Maria da Penha, né? Quando nós falamos sobre o direito das mulheres na área da saúde, porque a Lei Maria da Penha
ela traz também essa proteção psicológica, né, emocional à mulher. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa lei, porque quando a gente fala em Maria da Penha, a gente pensa logo na violência física, né? E essa lei vai muito mais além, né? Vai além, sim. Como eu disse, uma legislação, ela inclusive, ela é muito elogiada a nível mundial, é uma das legislações mais completas, né, de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, essa lei surgiu de um case, né, um case muito conhecido, que é da minha conterrânea, Maria da Penha, que não teve uma vida muito feliz ao lado do seu companheiro, assim como tantas outras Marias que a gente vê todos os dias, né? Ela sofreu uma tentativa de feminicídio 2 vezes, né? Foi agredida psicológica, materialmente. E o estado do Ceará, né, demorou a punir o agressor. E acabou que ela procurou os órgãos internacionais. O Brasil foi toda uma história de punição ao Brasil, que resultou na promulgação da Lei Maria da Penha, que é uma legislação que ela aumenta, né, as penas aos agressores de mulheres. Ela traz, por exemplo, Joyce, a questão dos juizados de violência doméstica, juizados específicos. E ela traz inúmeras outras vantagens, como, por exemplo, a divulgação de campanhas, o incentivo às denúncias. E, como você disse, ela não restringe a violência física da mulher, a questão da lesão e do homicídio. Ela traz, por exemplo, a violência psicológica, né, que é uma violência que as mulheres muitas vezes não sabem nem que sofrem, né? E a gente sabe que quando se chega, por exemplo, a um feminicídio, é porque a mulher já entrou num ciclo de violência ali muito sutil. Começou com troca essa roupa, começou com você é isso, você não vale nada. Começou naquele ciclo ali, começou com a quebra de um celular, começou com o puxão de cabelo. E às vezes as mulheres, elas acham que aquilo ali é um amor, é um cuidado, mas na verdade ela está entrando num ciclo de violência que termina numa violência maior, que é a própria, né, tirar a própria vida. Então, a lei da Maria da Penha, ela trouxe várias nuances de proteção à mulher, de medidas protetivas, enfim, é uma lei muito completa, mas que, como todas as leis, elas precisam ser fiscalizadas, precisam de políticas públicas para amparar essas mulheres. E aí, falando em avanço, em legislações e Maria da Penha, recentemente nós tratamos aqui no nosso programa um assunto específico a nível de Maria da Penha, exatamente falando desses avanços, né, que a mulher teve em relação a essa proteção dada pela lei. Nós tivemos recentemente também a questão da guarda compartilhada, né, que, por exemplo, foi mais uma legislação que veio a surgir para casos daquela natureza específica, quando houvesse violência no âmbito familiar. Mas aí eu aproveito e a gente fala muito, Joyce colocou e a doutora Ticiana explicou, é a questão da violência física, só que na verdade, muitas das vezes ela é silenciosa. Está havendo um maltrato em âmbito familiar, no que diz respeito à mulher, muitas vezes não se percebe. O seu vizinho não percebe, o seu filho não percebe, mas são em pequenos detalhes que muitas das vezes levam, na verdade, à questão da violência contra a mulher. E eu acho que isso já houve muito avanço, a fiscalização já tem aumentado consideravelmente, e eu acredito que agora a tendência é cada vez mais, que nós esperamos, é que melhore realmente nesta relação. E a gente trouxe a Adalto também, doutora Ana Júlia, né, que ela tem um projeto aqui na cidade de reeducação para esses homens infratores, para esses homens, né, que chegaram, né, a cometer algum tipo de violência com as suas companheiras. E que bom, né, que existem leis e que existem projetos assim, como o da doutora Ana Júlia, que busca realmente, como a gente já vem falando no programa de hoje, mudar o pensamento das pessoas, né? Porque não basta somente punir, né? A pessoa que bate, a pessoa que comete esse crime físico, psicológico contra suas companheiras, elas precisam entender o porquê estão cometendo e o porquê estão sendo punidas e modificar, né, esse pensamento que eles têm. Bom, mas o nosso bloco está chegando ao fim. A gente retorna ainda no 4º e último bloco, aqui com a doutora Ticiane, conversando sobre direitos das mulheres. Não sai daí que rapidinho a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma Gov,
tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o 4º e último bloco do Cidadania, falando sobre direitos das mulheres, com a doutora Ticiane Teixeira, que é advogada. E a gente falava, né, Adalto, sobre a seara trabalhista, sobre a Lei Maria da Penha, sobre a área da saúde, falamos bastante, já passamos, né, por bastantes áreas aí. Isso, bastantes áreas, bastantes situações, legislações, na verdade, que trouxeram todo esse amparo, toda essa segurança à mulher. E aí, o Joyce já havia comentado até um pouco a respeito dessa natureza, quando a gente fala de pátria e poder. Relação conjugal, família, homem e mulher, né? Obviamente. No seu âmbito familiar, por exemplo, doutora, a senhora acredita que já houve avanço dessa natureza? Porque, assim, a sociedade como um todo, ela sempre cresceu, e sempre, historicamente, ela caminhou no ramo do machismo, realmente. E aí, sempre foi a história de que na casa, naquela residência, é o homem que coordena, é o homem que manda, é o homem que... Em resumo, tudo direcionado ao homem, né? Apesar de ser homem, obviamente, mas eu reconheço e sei da qualidade do trabalho desenvolvido por as mulheres. Na verdade, eu acho que a gente desenvolve nem 20% do que elas fazem, sabe, doutora? Porque eu acho que eu só consigo fazer uma coisa específica. Eu olho às vezes assim para minha mulher especificamente, assim, é professora não sei de onde, trabalha não sei de quê, e tem um filho, tem o quê. Eu disse, eu não conseguiria resumir tudo isso na minha vida, normalmente, do dia a dia. Mas a senhora acredita em relação a esse ponto específico, essa questão da convivência conjugal, pátria e poder, se houve avanço nesse sentido aí? Sim, houve avanços, né? Historicamente, a mulher ela ficou muito restrita ao ambiente doméstico, né? E o homem era o detentor, ele saía para o ambiente público e em casa ele era que tomava todas as decisões, né? Quando as mulheres começaram a sair de casa, inicialmente para trabalhar, né? Foi uma época em que os homens eles foram para a guerra, o mercado precisava de mão de obra barata e elas começaram a sair de casa, né? Quando elas precisaram voltar para casa, o que aconteceu? Elas gostaram de sair, né? Porque o trabalho, Adalto, Joyce, é um reconhecimento, né? Você não é reconhecida pelo que você faz em casa, né? Em casa você é invisível, você está ali restrita à sua família. Você é conhecida pelo trabalho que você faz fora, pela sua atuação política, pela sua atuação social. E as mulheres, quando elas começaram a sair, elas começaram a entender que elas tinham também o poder de tomar as decisões em casa, de decidir quantos filhos elas queriam ter. A renda começou a ser dividida. Hoje, muitas mulheres, inclusive, elas têm maior renda do que os homens em casa, né? Mas ainda, perdura ainda uma questão muito estruturalmente machista, né, em relação a essas mulheres que conseguiram sair desse ciclo e se posicionar como realmente sujeito de direitos, elas passaram também, Adalto, a acumular diversas funções, como você está dizendo aí. As mulheres passaram a sair, trabalhar fora, mas também conciliar com o trabalho de casa, e elas se tornaram as super mulheres com superpoderes, mas cansadas e sobrecarregadas. Não significa dizer que elas não devessem, né, ter saído de casa, mas que a gente vê que não há uma divisão muito justa dos trabalhos em casa, né? Então, a gente vê que no ambiente doméstico a mulher trabalha muito mais do que os homens. Houve mudanças, sim, mas como sempre eu volto a enfatizar, precisamos avançar muito,
vou carregar essa bandeira de necessidade da mulher se posicionar, dela entender que ela precisa se empoderar. Joyce falou uma coisa aqui, que nós precisamos conscientizar os homens. Não adianta empoderar as meninas se a gente cria os homens com o sentimento de propriedade sobre as mulheres. Então, a gente precisa trabalhar nessas duas frentes para que a gente realmente tenha resultados efetivos e que a gente faça valer essa questão da igualdade de gênero. Doutora Ticiane, para a gente finalizar a nossa conversa, a gente falou, né, no programa de hoje sobre diversos direitos, sobre diversas leis que existem hoje no Brasil. Mas eu pergunto, se comparado a países de primeiro mundo, né, como está a nossa legislação em relação à defesa da mulher hoje? Ela é realmente uma legislação que está avançada ou ela ainda está atrás em relação a outras nações? Nossa legislação, ela está, sim, avançada e ela tende a avançar mais. É como eu sempre toco na tecla. A questão é a efetividade dessa lei. Muitas legislações a gente vê como legislações simbólicas. Legislações onde a gente se fala muito em lutar por direitos, né? A gente usa muito esse termo. Vamos lutar por nossos direitos. Mas o direito não já está ali, não já está resguardado, não já tem uma lei. Então, falta, sim, muita conscientização, muita falta de política pública para dar efetividade a essas leis, mas as legislações em si, elas são muito bem elaboradas, elas são muito completas, mas a gente precisa, né, parece estranho, mas exigir que essas leis realmente sejam cumpridas. E eu acho que o cerne da questão está aí. Entender onde estão essas leis, porque muitas nelas estão escondidas, algumas elas são mais famosas, como Maria da Penha, mas a gente tem um leque de legislações que a gente precisa da efetividade. Então, conscientização da mulher e a questão das políticas públicas. Bom, Adalto, a gente vai agradecer agora a nossa convidada, né? Foi uma conversa muito esclarecedora, muito proveitosa, e nós gostaríamos de agradecer e de deixar também as portas do programa sempre abertas para que você possa retornar outras vezes e conversar conosco sobre outros temas. Eu que agradeço o convite, essa temática me instiga, porque eu acho, Adalto, que eu agradeço ter um homem aqui, porque eu sempre digo, não é uma conversa para se debater apenas com mulheres, né? Nós precisamos de homens que estejam sensíveis à causa, que entendam que a gente não luta para ser melhor do que homens, a gente luta por direitos iguais, né? Direitos onde a gente possa realmente se enquadrar e ocupar nossos espaços, que não sejam restritos apenas ao ambiente doméstico, que nós possamos ocupar espaços na política e no meio social. Eu que agradeço o convite, foi muito bom esse bate-papo com vocês e estou aqui disponível para os próximos convites. Bom, então eu já vou lhe convidar para continuar aqui conosco, para que a gente possa juntos assistirmos professor Pietro Medeiros, né? Ele que é doutor também, porque ele é advogado também, assim como nós, ele é professor também, ele é servidor público, o homem está em todas, Adalto. Pietro está em todas. E agora eu vou chamá-lo para que ele venha com o seu quadro Dicas de Concursos, para falar para você que é concurseiro sobre os editais, sobre dicas, sobre questões aí, e deixar sempre você informado sobre esse mundo dos concursos. Pietro, agora é com você. Olá, você que nos assiste, estamos aqui com o quadro O Povo Quer Saber, na TV Câmara Mossoró, no programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Hoje vamos falar de mais um tema muito importante relacionado ao direito de família. Muitas pessoas têm dúvidas relacionadas à união estável. Como eu vou comprovar que eu tenho união estável, seja com meu marido, seja com minha esposa? Como eu vou comprovar? Será que o fato de eu ter um filho com essa pessoa já comprova que eu tenho união estável? Será que se ela morrer, eu tenho um convívio aqui de 2, 3 anos, será que se essa pessoa falecer, eu vou ter direito à pensão por morte? Então, muitas dúvidas relacionadas a esse tema. A primeira coisa, para o vídeo também não ficar muito longo, né? A primeira coisa é relacionada à união estável. Você tem que ter em mente, se você quer comprovar de forma cabal ali que você tem a união estável, é fazendo um contrato ou uma escritura de união estável no cartório. Então você vai ao cartório com seu companheiro e lá vocês vão fazer um contrato ou escritura pública de união estável. E ali vão elencar várias situações, como por exemplo, o regime de bens. O regime de bens
em regra, a regra geral, é o regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, a partir daquele momento ali, o que vocês adquirirem juntos, no final da união estável, eles serão divididos ali. Então, se eu tinha só uma moto, casei com alguém, a partir daquele momento, a moto não entraria, porque eu já tenho essa moto antes do contrato de união estável. Mas depois daquele contrato, eu adquiri casa, eu adquiri carro, terreno, então aqueles bens em comuns serão divididos por iguais. Então, no contrato, você pode até alterar esse regime, certo? Você pode até alterar. O que não altera é a questão de solteiro, de casado. Ali você não vai ser casado, ali você ainda continua como solteiro. Porém, você tem um regime, um contrato de união estável que vai reger várias situações. A primeira delas, os bens, por exemplo. Eu quero separar totalmente os bens de solteiro e a partir de agora também. Então, você pode fazer isso, certo? Então, o documento que comprova cabalmente seria o contrato ou certidão ou escritura de união estável feita em cartório. Tá bom? Aqui eu elenquei algumas situações que você poderá provar perante o INSS. Então, você procura o INSS através de algum benefício previdenciário. Então, alguns documentos o INSS vai pedir para você, certo? Para você comprovar a sua união estável. O que difere, aliás, de um processo judicial. No processo perante o Poder Judiciário, você vai poder comprovar também de outras formas. O INSS, ele tem algumas documentações que ele pede. Só que na justiça você poderá elencar outras provas. Então imagine que eu não tenho meu contrato de união estável feito em cartório. Então você vai poder comprovar também, aqui eu coloquei, por exemplo, seguro de vida. Eu tenho um seguro de vida com aquela pessoa, eu tenho um plano de saúde com aquela pessoa também. Eu tenho bens acumulados eu comprovo através de escrituras de compra e venda, de A e B compraram de outra pessoa e está lá o nome na escritura do casal, certo? Eu tenho a questão da pensão alimentícia, certo? Da pensão alimentícia também deferida em favor, por exemplo, o homem é casado com a mulher, então eles se separam e ali foi colocada uma pensão alimentícia através de um juiz. Então, isso aí também comprova a união estável, certo? Alguns documentos aqui que comprovam perante o INSS. Certidão de nascimento dos filhos, havidos em comum. Então, eu tenho filhos em comum com aquela pessoa. Na certidão já está registrado eu como pai. Conta bancária em comum. Declaração de imposto de renda. Você coloca a pessoa como dependente. E aí eu já falei também escrituras de compra e venda de imóvel. Algo muito importante também, as testemunhas. Eu tenho testemunhas, eu tenho ali um porteiro de um prédio que, por exemplo, vai em juízo dizer, não, ali é um casal, eles moravam juntos no apartamento tal, né? Eu conheço bastante, são um casal, então isso aí influencia. Amigos em comuns, pessoas próximas que comprovem que ali é um casal. Outras formas de comprovar, eu coloquei aqui, que são as clássicas no Poder Judiciário. Então vamos lá. Fotos do casal em rede social, ou seja, o status do casal. Então eu entro lá no Facebook do casal, tem lá, bom dia meu marido, meu esposo, e está lá a foto do casal, tomando um café da manhã juntos, em viagens, em congressos, fazendo cursos juntos, trabalhando juntos na empresa comum do casal. Então isso aí também comprova movimentação bancária em contas em comum. Então ali vai comprovar que há uma assistência mútua do casal. Outras provas, como por exemplo, mensagens de WhatsApp, no condomínio. Imagine que no condomínio que essas pessoas moram, tem lá uma ficha, um cadastro de moradores, que está lá há 2, 3 anos, aquelas pessoas morando ali, com o cadastro do veículo, né, do veículo que eles utilizam. Tem lá veículo de Maria, veículo A, veículo de João, veículo B.
cadastrado como moradores. Então, tudo isso aí comprova a união estável, certo? Então, fazendo aqui um apanhado geral, o que prova de forma cabal é o contrato, certo? Feito em cartório. Se você não tem um contrato, e aí o direito ele vai admitir outras formas de você comprovar essa união estável, que eu falei aqui, por exemplo, conta bancária em comum, essa questão das redes sociais, testemunhas, contas bancárias que comprovam ali uma assistência mútua, contas como, por exemplo, de plano de saúde, que tem o titular e o dependente, enfim, são várias formas de você comprovar a união estável. O importante é você saber que ali, tecnicamente, você não vai dizer que é casado, certo? O seu estado civil, ele permanece lá solteiro, perante a lei civil, permanece solteiro, porém você tem aí uma convivência com outra pessoa que remete vários direitos iguais ao do casamento. E vários aqui eu já falei para vocês, tá bom? Então é muita coisa que a gente teria para falar sobre o assunto. As pessoas têm bastante dúvida. Então aqui é a oportunidade de esclarecer as dúvidas gerais aqui no nosso quadro O Povo Quer Saber, no programa Cidadania. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, deixem mais mensagens lá no nosso Instagram, @programa Cidadania, ou no meu também, @Pietro Medeiros, com 2 S no final. Deixe sua dúvida que a gente vai trazer para cá de uma forma bem simplificada e para que você possa entender. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, professor Pietro, por mais um quadro Dicas de Concursos. E agora a gente vai acabando, né, Adalto, o programa de hoje, finalizando, agradecendo mais uma vez a doutora Ticiane, né? E qual o papo foi agradável, né, Joyce, doutora Ticiane? E nós é que agradecemos, na verdade, a disponibilidade da doutora Ticiane ter vindo hoje conversar e tratar um pouco conosco aqui acerca do direito das mulheres, dos seus avanços, na verdade, as suas conquistas. E o que tem demonstrado diante do nosso papo, Joyce, é que realmente esses avanços eles vêm ocorrendo. Na verdade, as legislações elas estão acontecendo, elas estão passando a existir. Eu acho talvez o que falta mais, talvez diante de algumas que são um pouco escondidas, é que haja mais fiscalização e que essas mulheres, cada vez mais, elas ocupem seus espaços que é tão merecido. Então, para nós foi uma alegria recebê-la e espero que, quem sabe, numa outra oportunidade, nós traremos aqui a doutora Ticiane para tratar de outros assuntos, quem sabe até relativo às próprias mulheres, né? Pois é. Bom, o nosso programa de hoje vai chegando ao fim, mas nós convidamos você a continuar aqui na tela da TV Câmara Mossoró, acompanhando a nossa programação. Lembramos que na próxima semana, quinta-feira, 7 horas da noite, estaremos aqui mais uma vez com mais um programa inédito para você, e você pode ainda acessar o canal do YouTube e assistir às edições anteriores. Obrigada pela sua participação e até mais!